E agora eu acho que é um pouco mais do lado emocional. Tá. Você é casado hoje, tem uma filha, né? Chamada Maria Eduarda, Sim, é casado com a Daiane, que sim. é filha de pastores, né? É. Bem renomados, mas enfim, não cabe aqui falar. Conhecidos, são bons conhecidos. Conhecidos, isso, na Bleia. Na Assembleia de Deus, é isso. E vamos lá, como foi A minha que escola foi na Assembleia de Deus. A minha escola como cristão foi na Assembleia de Deus. você cresceu dentro da Assembleia? Sim, eu fui católico, eu acho que de todos, na verdade não tive muitas religiões, eu fui católico, depois fui cristão, evangélico. E foi na Assembleia de Deus que eu fiquei mais tempo, muito mais tempo, eu fiquei quase 20 anos. Eu acho que eu fiquei 20 anos. Não, eu fiquei mais que 20 anos. Você Entendeu? chegou a ser de alguma outra denominação ou só da Sim, Assembleia? depois eu fiquei 5 anos, eu acho, em uma outra igreja, que é uma igreja mais church, né? Uhum, Uma igreja mais liberal, e agora eu tô assim, tô tá. sem rótulos. Conta pra gente como você conheceu a Daiane. Vai lá. Foi na igreja. Ah, Eu tinha amizade com a irmã dela. A irmã dela namorava um amigo meu, e a gente acabou se conhecendo daí. Porque esse amigo meu, que inclusive trabalhava comigo nesse mercado, hum, que foi aonde eu conheci ele, e ele foi assim: eu sou da Assembleia também. E eu já era da Assembleia. E eu falei: nossa, sério, 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 eu sou da Assembleia. Inclusive, eu namoro a filha do pastor. hum, Aí eu falei assim: nossa, sério, você namora a filha do pastor? Namoro, qualquer dia eu vou te apresentar. E a gente se encontrou num evento da igreja e ele me apresentou ela. Então eu conhecia ela, mas eu não sabia que ela tinha uma irmã mais velha. hum, Pra mim, ela era a mais velha de todos aqueles irmãos que eles tinham, porque eles são em 5. sim. E aí só que eu achava que eles eram em 4, né? Eu achava que eles eram em 4, porque ela era mais velha, tinha 3 pra baixo dela, e enfim. Então, tipo assim, eu conversei muito. Ela separou, esse namoro deles não durou muito, Sim. e logo ela separou dele, e eu continuei mantendo amizade com os dois, tanto com ela, porque eu continuei tendo amizade com ela, então a gente conversava, naquela época tinha MSN, então você entrava no MSN, já vinha as pessoas tudo online, você conversava com muita gente. E eu conversava muito com ele também. Logo em seguida ela começou a namorar, enfim, a gente acabou se distanciando assim, porque ela deixou de namorar meu amigo, então não fazia sentido continuar tendo amizade, muita amizade com ela. Mas a gente, quando se encontrava, conversava, enfim. Aí, um dia, o pastor da nossa congregação, ele já tinha uns 8, 9 anos lá, e um dia anunciaram que ele ia ser mudado. Ele ia para uma outra congregação e viria um outro pastor. Para minha surpresa, esse outro pastor era ninguém menos do que o atual meu sogro, que é o pai dessa menina que namorava o meu amigo. Certo. E aí quando ela chegou, ela me cumprimentou, aí ela me apresentou a família dela, falou: "Ó, são meus irmãos" e não sei o quê. E por coincidência, a minha esposa estava atrasada, estava vindo direto do serviço. Então, na posse do pai dela, ela não estava naquele momento. Então, eu continuei acreditando que eles eram só em E 4. quatro. Ninguém me falou assim: "Ah, tem uma mais velha que tá chegando aí". Mas ninguém falou por quê? Porque realmente a sua esposa, sua digníssima, não era muito presente assim na vida Eu deles? acho assim que eu acho que a gente só se deu tão bem justamente por isso, porque ela tinha as mesmas ideias do que eu. É assim, as pessoas podem desacreditar, as pessoas acham que a gente não acredita, que não crê, e não é uma verdade, né? A gente só, na verdade, Ela tá bem ali olhando. na verdade a gente, ela era mais desprendida. Ela era de fato muito desprendida. Então, tipo assim, é assim, eu venho, eu cumpro o meu protocolo e o que eu preciso fazer. Mas eu vou só até aqui, não me obrigue a passar disso. E ela era assim. Ela tinha uma linha imaginária que ela traçou e que ninguém faria ela mudar. Ninguém faria ela passar daquela linha. Talvez seja isso que me cativou nela, porque eu Hum. também tinha minha linha imaginária e ninguém poderia. Ninguém ia entrar, invadir ela ou me fazer sair dela. É Ma- aquilo, Mas ela era entendeu? disputada? Porque. Ela era bastante disputada. Ela era muito disputada. Quando eu
eu vi ela pela primeira vez, eu tava a loucura. Eu não acho que eu canto bem. Eu Hum. não, mas naquela época era tão escasso de pessoas que você ser um pouco mais afinado, nossa, vai pro grupo de Vai pro... louvor. É bem E aí me assim. colocaram no grupo de louvor. E eu acho que foi a primeira vez que eu prestei atenção nela, assim, prestar atenção mesmo. Que aí eu lembro que ela chegou e o grupo de louvor ensaiava antes do culto, né? Antes da reunião ali. Então a gente ensaiava antes e a gente estava ensaiando antes. E ela, família de pastor, o pastor chegava mais cedo, enfim. Então ela chegou, a igreja ainda estava vazia. Ela chegou um pouco mais cedo e a gente estava ensaiando. E eu tinha que fazer um solo ali, tinha que fazer alguma coisa que Uhum. era só a minha parte. Sim. E ela veio entrando. E eu realmente me perdi completamente no universo espaço-tempo. Você desafinou, perdeu a Eu perdi, noção do eu perdi louvor. total a noção. E aí, ali eu percebi assim, essa menina tá mexendo comigo de uma forma diferente. E... É, porque assim, e todo mundo percebeu. E a ponto de todo mundo, a partir daquele momento, todo mundo começou, hoje fala assim, chipar, né? Vamos chipar. Mas naquela época todo mundo começou a falar assim, não, vamos Ah, juntar os dois, vamos dar, vai dar match nesses dois. E aí começou aquela coisa de, que é uma coisa que eu não me arrependo de ter vivido a minha adolescência e a minha juventude na igreja. Porque assim, foi muito divertido. Foi muito legal. A gente saía, a gente encontrava outros jovens, quantos anos vocês tinham na época? eu tinha 19 anos Uhum. e eu A acho que ela idade. tinha, eu acho que eu não tinha nem, eu acho que eu tinha 19 já, eu acho que eu já tinha 19 e ela tinha 21. Ela era mais velha. Ela é Ela mais é velha. mais velha, né? Ela é mais velha. Por mais que todo mundo fala que eu sou mais velho. É. Todo mundo Na fala isso. verdade, de nós cinco, né? Nós somos em cinco irmãos por parte de mãe. Rodrigo sempre teve essa mente de ser, enfim, mais pra frente. Mais pra frente que eu digo assim, Eu sempre tive uma mente velha. mais velha. Uma É, mente mais velha e tudo, né? eu sempre Até tive. de corpo também. De tudo. É. Eu acho que eu fui o primeiro a ter barba em casa. E Meu hoje você Deus. tem mais barba que eu. Mas eu acho assim, eu sempre tive uma mente mais velha. Então não é à toa que mulheres mais velhas me atraíam mesmo. Sim. Porque, não sei, eu não tinha paciência com infantilidade, sabe? Não, não Sei. tinha. Você E lembra ela, das meninas que davam em cima de você? Tipo, na escola também, as meninas. teve uma, As meninas chegavam a se atirar. E você, isso aqui teve lá. uma vez que não vamos falar uma menina aqui, mas teve uma vez que uma menina veio falar comigo e ela colocou o cabelo. Não sei se você lembra disso, eu acho que você não vai lembrar. Ela colocou o Lembro. cabelo, assim, ó. Aí quando ela colocou o cabelo, porque eu falei uma coisa pra ela, nem lembro o que que foi, ela achou graça, ela se escondeu com o cabelo. Se não me falha a memória, é uma menina que usava lenço de vez em Eu quando. não lembro, eu Usava realmente não um lembro. lenço de Eu realmente não roqueira. lembro. Não, mulher que me marcou foi a minha esposa. Oh, que Aí, carinho, tipo que assim, eu romântico. olhei e falei assim, naquele momento eu percebi, essa menina não é pra mim. Que infantilidade é essa que ela tá fazendo, colocando cabelo? Sim. Entendeu? Então não rolou. Mas sim, eu olhei pra ela, eu gostei dela, e Da aí eu, sua atual da esposa, né? minha atual esposa. E aí eu comecei assim, eu sempre fui muito direto, né? Hum. E eu não escondi, não. Eu fui atrás, eu não pensei duas vezes, eu falei com ela. Falei com ela, e aí? Mas como você chegou? Porque você já viu uns vídeos que tem Eu não de acho que eu fui sátira, romântico, chega já não. falando já. "Ai, tu não, 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 não." Não, você chegou Não, bem na calmaria, não, bem eu não acho que eu fui românticozinho. romântico, acho que eu não cativei. Eu acho que eu só cheguei e falei assim, eu acho que a gente precisa ficar. Sabe, uma coisa assim, eu realmente não lembro. Eu acho que ela seria a pessoa Por ideal ser pra. evangélico, você não chegou falando pra ela assim que você queria orar, não? Vamos Não, orar? Igual não. tem umas pessoas aí que fala que, ai, não, Gente, eu tem que preciso orar. confessar uma Aí coisa pra ora vocês. Eu não 6 deveria meses. falar isso porque eu tenho uma filha de 14 anos, mas a verdade é, eu nunca dobrei meus joelhos pra orar pela Daiane. Meu Deus. E eu acho que ela também nunca orou.
Acho que ela não corou por mim, não. Você não tem. Desculpa, pais, tira os filhos, tira os filhos. Então, seu Oswaldinho vai assistir esse vídeo, Não, pastor mas aí tem Oswaldinho. uma coisa, tá? Isso não significa que eu fiz errado. Tá? Significa assim, eu conversei com ela, a primeiro momento ela falou não, segundo momento não, terceiro momento não, quarto não, quinto não, porque ela me deu 5 nãos. E você foi insistente. Eu acho 5 que não. hoje seria considerado assédio, com Meu certeza. Deus. Ah, com certeza. Então, depois do quinto não, eu já tava assim, tipo, eu já tinha brigado com 2 pessoas na igreja por conta dela, sabe? Coisa doida, assim. A gente, os jovens eram muito ativos, então os jovens ajudavam em tudo, né? Então, festa com as irmãs, um evento com as irmãs. As irmãs não podem ficar na cantina, fazer tudo, então os jovens vai ficar. E aí, eu falei assim, eu vou ficar também. Aí falou assim, então tá bom, tá precisando de uma pessoa pra ficar na barraca com a Daiane. Aí eu falei, eu vou ficar, eu quero ficar. Aí eu fui ficar na barraca com ela. Só que teve um irmão abençoado que a esposa dele ele era velho. A esposa dele tinha ido embora. Abandonou o lar, abandonou a família, foi embora. E ele encostou lá na cantina e ele começou a dar em cima da Daiane. Começou a cortejar a Daiane. E aí, eu fiquei muito bravo. E eu botei ele pra correr. Mas botou como? Fazendo barraco? Porque Não, vocês estavam tipo ali na assim, igreja, né? eu comecei a falar assim, comecei a cobrar dele. Porque assim, antigamente na igreja você podia assim, tipo, vai pegando aí, vai anotando e depois paga. A famosa cantina pra pagar Isso, depois. E os irmãos pagavam. Dificilmente ficava. E se ficasse devendo, ia ficar com uma má fama na igreja. Era muito feio. Mas, então, tipo assim, mas eu comecei a falar assim, e aí, não vai pagar não? Sabe? Tipo, eu comecei a maltratar ele na igreja. Eu comecei a maltratar ele a ponto dele ficar sem graça. E aí ela começou a olhar pra mim assim, tipo, por que você tá fazendo isso com o irmão? Porque eu acho que nem ela percebeu que ele tava dando em cima. Aí eu fui e falei assim, você não tá vendo que esse homem tá dando em cima de você, não? E eu fiquei muito bravo, eu fiquei muito ofendido, como se, tipo assim, poxa, a minha mulher está dando em cima, o cara tá dando em cima de mim, sabe? Sua mulher, como assim? Você já tinha alguma coisa? Não, a gente não tinha nada. E você já se sentia em posse? Exato, foi exatamente isso que ela falou pra mim. Ela falou exatamente isso, garota, a gente não tem nada. E como era Mas na minha cabeça eu já tinha, entendeu? E como era o povo em volta? Tipo, o pastor as pessoas davam que era o risada. pastor da igreja não via que estava acontecendo era alguma sempre coisa? longe do meu sogro, coitado. Meu sogro não via essas coisas, não. Era sempre bem longe dele. Eu acho que as pessoas pensavam assim, gente, é isso, Daiane, namora com ele. Meu Deus. E aí foi passando, entendeu? Aí teve uma outra vez também que teve um rapaz que ele voltou pra igreja, porque ele já tinha tido um rolo com ela. E aí ele descobriu que ela tava lá naquela igreja, então ele voltou pra igreja. Ele já não tava mais na igreja. Porque queria Com certeza ele queria uma reconciliação. Queria Daiane de volta, né? Ele queria uma reconciliação. Aí teve uma vez que ele foi e falou assim: não sei o que, ele foi se oferecer pra pegar o gás, que a gente sempre em cantina, a gente correndo com cantina. Aí ele foi você, eu vou pegar o gás. Eu falei assim, alguém tá pedindo sua ajuda? Não, meu Deus, Rodrigo. Ninguém tá pedindo sua ajuda aqui não, meu. Sabe, tipo, eu comecei a dar umas patadas nele também. Ele parou de ir pra igreja, não sei, coitado. Deus pode cobrar essa alma de mim. Exatamente, vai cobrar a sua alma Mas, aí depois de muito tempo, aí teve uma vez que a gente foi numa festa de jovens. Vai cobrar a alma deles? Você entendeu. Vai cobrar a alma dele das suas mãos. Aí teve uma vez que a gente foi, não, eu acho que não, porque assim, se você tá atrás de Cristo, né? Nenhum relacionamento vai fazer você sair da igreja. Essa é a verdade. Está atrás de Cristo, irmão? Então não corra atrás das irmãzinhas da igreja. E você pediu ela em namoro, você lembra como é que foi? Aí o que aconteceu? Aí a gente foi numa festa. E aí nessa festa, eu tava bem longe dela no carro, assim, quando a gente tava voltando. E eu fui e toquei na mão dela e ela não tirou. Aí eu falei assim, eu acho que vai rolar. E aí, quando ela chegou em casa, eu cheguei em casa, eu peguei, mandei um torpedo pra ela naquela época. Nossa, tinha SMS, torpedo. Aí eu mandei um torpedo, falando pra ela que eu ia pedir ela em namoro.
Hum. Aí ela me ligou. Você mandou um torpedo avisando que ia pedir ela em É, namoro? porque não se pedia em Porque namoro você pra... queria público, né? Não, não se pedia em namoro pra ela. Naquela época se pedia em namoro pro pai, não é pra ela. Você tá Ah, dentro da entendi. Você igreja. ia avisar que você ia falar com Exato, eu vou pedir o a sua pastor. mão. Entendi. Exato, entendeu? Aí eu falei, eu vou ter que pedir ela em namoro. E aí eu fui e falei assim, bom, vou pedir. Aí ela me ligou, aí eu fui, ela falou assim, não, meu pai não vai falar pra namorar, meu pai vai falar pra Hum. casar. Aí eu falei, tudo bem, a gente casa. Aí ela Meu falou assim, você Deus. ficou louco? Eu falei, não, a gente vai casar então. Aí ela foi e falou assim, então, mas que dia que você vai pedir? Eu falei assim, amanhã na escola dominical. Isso era um sábado. Escola dominical, pra quem não conhece, não sabe, é todo domingo de manhã. Sim. Aí, É a famosa EBD. EBD. EBD, isso. Aí eu fui e falei assim, então eu vou de manhã na escola dominical, você também vai e a gente fala com seu pai. Hum. Aí, a senhora aqui me Ele fala deixou. aqui, gente, porque a Daiane tá bem aqui, de Ela tá público. aqui, ela tá aqui. Ela me deixou plantado na escola dominical esperando ela. Aí eu perguntei pra irmã dela, a irmã dela falou assim, nossa, ela falou que acordou com tanta dor de cabeça que ela não vai vir. Você acredita? Ela fugiu do nosso compromisso. Do compromisso que eu impus pra ela, inclusive. Nossa. Porque ela não tinha falado que queria. É, porque você, tipo assim, não é tóxico, né? Você só falou pra ela e exigiu que ela fosse É e ela porque eu foi. tinha. Gente, E ela que fosse. ela tava certa, ela tá certa, porque ela tava. Como que fala? Ela tava sem saída, né? Porque de tanto que você ficou insistindo. Não, porque ela ficou em queria. cima. Você queria, não queria? Ela queria. Coitado, você. Ela queria. Esse cara não vai sair do meu pé, meu Deus do céu, que louco! Não, eu acho que ela só tava tentando valorizar o produto. Só queria valorizar o produto. Aí, o que aconteceu? Eu cheguei. Aí eu fui e falei assim: eu não vou falar nada com meu sogro, com meu futuro sogro. Não vou falar nada com meu sogro, porque à noite ele vai fazer ela vir pro culto. Ele não vai deixar ela faltar em 2 eventos na igreja. Então ele vai fazer, e à noite eu vou lá e chamo ela. Eu chamo ele e falo que eu quero namorar com ela. Aí, beleza. Eu saí da escola dominical decidida. Quando foi no culto à noite, o culto rolou, aconteceu tudo o que aconteceu. No fim do culto, sempre tinha aquela fila de irmãos para conversar com o pastor. Resolver vários problemas, pedir um conselho. Sempre o pastor fazia aquele atendimento pastoral, né? Sim. Aquele atendimento pastoral. E aí, eu entrei na fila. Aí, só que eu queria ser o último da fila. Então, todo mundo que ia chegando atrás de mim, eu falava assim, pode passar, irmão, pode passar, o meu não é tão importante. Aí a pessoa falava, tá bom, que bom, nossa, graças a Deus. E passava. E eu fui ficando até o último. Aí, meu sogro falou assim, não, acho que já terminou, tem mais alguém? Eu falei, não, pastor, tem eu. Eu preciso falar com o senhor. Aí ele, não, pode falar, pode falar. E aí eu subi no altar, porque ele estava no altar, ele fazia esse atendimento no altar. Aí eu subi no altar, aí ele falou assim, puxa uma cadeira, senta. Aí eu sentei, ele foi super gentil comigo. Eu acho que ele não imaginava que eu ia fazer aquele pedido. Porque eu acho que se ele soubesse, eu acho que ele ia ser mais grosso comigo. Aí ele foi e falou assim, senta, puxa a cadeira, sentei. Aí eu fui e falei assim, então. Aí ele falou assim, pode falar, aconteceu alguma coisa? Eu falei assim, aconteceu, eu quero pedir a mão da sua filha em namoro. Meu Deus. Aí ele foi e falou assim, mas a fulana, ela já namora. Que ele tava pensando que era a mais nova, que era já minha amiga, que tinha namorado com meu amigo. Sim. Eu falei, não, pastor, é a mais velha. Mas é porque ele via bastante você com ela? Porque eu conversava mais com a mais nova. Ele já sabia que a gente tinha contatos. Aí ele foi e falou assim, a Daiane? Até ele, eu acho que ele fez assim, como assim? A Daiane sabe disso? Aí ele foi e falou assim, mas como que eu sei que ela sabe? Ela não tá aqui? Como que eu sei que ela quer? Ela não tá aqui? Eu falei assim, não, ela quer. Você respondeu por ela. Aí ele foi e falou assim, Daiane, chamou ela, entendeu? Aí, tipo assim, aí nisso já tinha fermentado na igreja inteira, o Rodrigo vai pedir a mão da Daiane. Então os irmãos, eu achei que os irmãos tinham ido embora. Os irmãos, olha, coisa feia, irmão fofoqueiro. Os irmãos ficou esperando pra ver o que ia dar naquilo. Todos os irmãos ficou lá esperando pra ver o que ia dar, né? Porque, mas a Daiane falou que não quer. O Rodrigo vai pedir ela mesmo assim? Ele é louco? Sei lá o que tá acontecendo. E aí, ele foi e chamou ela. Aí lá vem a Daiane.
Eu pensei assim, agora ela vai falar um não bem na frente do pai dela e eu vou ficar desmoralizado, né? Aí, ô Daiane, aí ela, pois não, pai. Super centrada, como se eu nunca tivesse olhado pra cara dela, Hum. nunca tivesse falado nada com ela. Ela estava com uma cara de tipo assim, nem sei do que tá acontecendo, o que que tá acontecendo? E aí eu fui falei, aí o meu sogro foi e falou assim, esse menino, Esse menino. tá pedindo pra namorar com você. Hum. Você sabe disso? Sei, pai. E você quer namorar com ele? Ah, pode ser. Ela falou, pode ser. Pode ser. Aí ele foi e falou assim, então tá bom. Vou dar 6 meses pra vocês noivar e casar. Meu Deus. Aí eu fui e falei assim, tudo bem, pode ser. Aí ele foi e falou assim, não, eu vou ser justo, porque eu dei pra outra filha 1 ano, então eu vou dar 1 ano pra vocês também. Hum. Aí ele aumentou pra 1 ano. Não sei se é porque ele sentiu muita firmeza em mim, falou, esse menino vai acabar casando mesmo. Aí eu falei assim, Ou ok. então ele quis dizer pra você assim, você vai ver quem é a pessoa. É, não sei, eu acho que E ele ele pensou sabia assim, a filha que tem. eu acho que ele pensou assim, essa menina não vai casar, ela vai enrolar esse menino, ela não vai querer casar, né, amor? Aí ele foi e falou assim, tá bom, aí eu concordei, aí ela também concordou na frente do pai dela, e a gente saiu todo mundo da igreja, aí todo mundo, aí eu vi que tava todo mundo lá ainda, aí beleza, aí na hora eu falei assim, bom, agora ela vai me dar um beijo, Hum. vai entrar no carro e vai embora. Ela olhou pra mim e falou assim, a paz. Aí eu dei a paz pra ela entrou no carro e foi embora. Ah, O nosso primeiro beijo foi 1 semana depois. meu Deus. Guerreiro, guerreiro, viu? Você Uma falava semana. dele? Você falava dele aí em casa? Nada? Não comentava nada? Ela falava. Minha sogra me ajudou, tá vendo? Eu o meu sogro fez um acordo comigo que eu só podia ir às terças-feiras. Meu Deus. Eu só ia às terças-feiras pra lá, pra poder namorar um pouco sentado no sofá. Eu lembro que os meus cunhados, eles eram pequenos. O Caio era pequeno, a Maíша era pequena e a Cássia era pequena. E aí eu conseguia comprar o Caio com meu celular. Então eu dava meu celular pra ele, porque tinha uns joguinhos. Hum. E aí ele pegava meu celular e sumia. E a Cássia eu conseguia comprar porque. A Cássia não, a Maíша, porque eu dava um chocolate pra ela. Hum. Então eu trazia um chocolate, dava pra ela, aí ela sumia também. Mas a Cássia, ela Ficava na ficava. cola. Aí a ponto da Daiane, toda terça-feira, a Daiane tinha que falar assim: sai daqui, Cássia. Aí eu Meu dava Deus. risada, coitada, porque nem o chocolate comprava ela não saía. Acho que ela pensava assim: meu pai falou que é pra mim ficar aqui, eu vou ficar aqui. Vocês ficaram quanto tempo só namorando e Aí meu tal? sogro tinha dado 1 ano Hum. pra nós. É óbvio que eu Não conseguiu cumprir 1 ano? não cumpri 1 ano, porque Ah. a gente noivou em 7 meses, casamos em 9 meses. Meu Deus. E Realmente foi um foi, namoro e um casamento de crente mesmo, né? foi. Foi bem rápido, mas foi feliz.